E aí, falando um pouco sobre o rugby, que é uma modalidade de combate, né? Não como luta, mas que você disputa muito território. E para quem está acostumado com o futebol americano, por exemplo, tem o tackle. Então, o cara que está com a bola, ele pode e deve ser derrubado pelo outro time para disputar a posse de bola. Então, é um campo muito parecido com o de futebol, 15 pessoas de cada lado, e você tem que levar a bola até o outro lado para pontuar. Basicamente, isso que acontece, ou como a gente falou, né, do Sevens, imagina que continua sendo um campo de futebol, só que ao invés de ter 15 de cada lado, tem só 7. Então é muito mais fácil de você colocar a bola lá do outro lado para pontuar. E é muito mais rápido também, né? Muito, muito mais rápido. Então tem muitas pessoas até... A dinâmica é outra, né? Totalmente. É quase outro jogo. Eu sei que eu já joguei um pouquinho, né? Basicamente é outro jogo mesmo. Você jogava? Eu fiquei curioso. Eu jogava... Eu não sei se eu tô falando besteira, né? Tem a primeira linha, né? Eu jogava de segunda linha. Tá, isso no 15. Isso no 15. Tá. E no 7, porque assim, na época eu pesava 110, eu era mais pesado ainda, mas eu também tinha 24 anos, né? Era uma outra, eu era mais rápido. Eu era uma pessoa rápida, né? Sim. Então eu conseguia me deslocar rapidamente ainda, assim. Eu era uma pessoa rápida, você ainda é. Mas depois de lesão posterior, tal, 35 anos, eu já não sou mais tão rápido. Falta um pouquinho da potência que já se teve em outros tempos. Essa frase vai ficar boa. Vamos fazer um corte? Vamos? Rápido, dá pra fazer um meme bom, né? Inclusive. Tá bom. Não foi nesse sentido, perdão. Mas já era, fodeu. Mas é isso. Então eu tinha um pouquinho mais de velocidade e eu conseguia jogar de segunda linha. Deixa eu perguntar também qual é a diferença entre as posições e como isso também influencia. O cara e tal, sei lá, segunda linha, corre tanto numa partida. Perfeito. A gente faz até uma separação na hora de fazer a preparação desses atletas. Que faz diferença. Faz total diferença. Então, para quem não está acostumado, primeira e segunda linha são os caras muito pesados e muito fortes. E vão fazer o scrum. Eu era forte pra época. Não vou falar mais da potência, perdão. Os primeiras e segundas linhas, então, tem que ser caras muito fortes. Isso faz toda a diferença e, às vezes, a massa faz muita diferença, né? Um cara de 110 quilos consegue, muitas vezes, aplicar mais força. De um atleta bom? É que tem várias posições, nessa posição, Vamos lá. Então, um segunda linha, por exemplo, o sonho de consumo é um cara de 2,5, 2,8 com 115, 120 quilos. Caraca. Esse é pequeno. Então. É que no Brasil nem tem tanto isso, né? A gente encontra muito na gringa, né? Isso é o que a gente fala sobre o que a gente imagina que seja o melhor. Então, tem 1,87 tinha 112 quilos. 112 quilos. Tava razoável. Aí pra gente, a gente colocaria na terceira linha, provavelmente. Que é um cara que é mais móvel, ele tem que taclear muito, ele tem que correr muito mais dentro do campo. E aí 1,87, 110 quilos, muito bom. Funciona bem pra gente. Então, os primeiros 5, primeira e segunda linha, se vocês, agora quem não conhece, pesquisa aí, Scrum. É muito legal ver isso. São 8 caras de cada lado disputando espaço. Então, para quem gosta de esporte, de preparação física, é algo que, inclusive, me animou bastante a começar a trabalhar com o rugby. Então, os caras precisam ser muito fortes. E aí, depois, começam a vir os... Você vai mandar aqui? Aí? Boa. Pode falar, Gabe. Tá bom. Excelente. Coloca aí, se você puder colocar então, coloca aí, Scrum Brasil versus Maori All Blacks. Que foi quando a gente jogou contra os Maori All Blacks. E empurramos os Maori All Blacks aqui no Morumbi, inclusive. Então foi muito legal e é isso. Esses 5 caras, eles têm que ser muito fortes. Muito fortes mesmo. Então, tanto que a preparação deles é focada muito mais em força e pequenas acelerações. Não são os caras que vão fazer tiros de 30, 40 metros. Muito raro isso acontecer. Só que aí a gente tem esses 5 caras, depois o terceira linha, que aí Conrado ia mandar super bem, que aí são os caras que correm muito mais o campo e tacleiam muito. Isso é o que é esperado desses atletas. E aí depois a gente tem o que a gente chama, esses são os forwards, né? E a gente tem os backs, os caras que ficam mais atrás, que eles lançam mais bola, então passam muito mais a bola e correm muito mais. Então esses são os caras que a gente... São os caras mais leves também. São os caras mais leves. Quer dizer,
Em teoria, né? Porque quando os você vai... devem ter 100 quilos, né? Tem alguns bags que tem isso, 100, 110 quilos, só que são muito rápidos. Muito potentes no sentido de rápidos de conseguirem alcançar eu, né? Já e alcançar altas velocidades em um período muito pequeno, né? Então, pra gente tem essa diferença bem clara. Principalmente os 5 primeiros tem que ser muito fortes e tem que acelerar muito bem. A primeira linha, então, os caras devem ter tudo mais de 120 quilos, né? Depende aí como o treinador gosta de jogar e tudo mais, mas basicamente os 2 pilares, que são as primeiras linhas que ficam em contato direto com o outro time, o hooker é o que fica no meio, essa é a outra posição que às vezes tem um cara que é um pouco mais móvel, porque ele já sai dali e consegue correr bem. Precisa ser um cara mais baixo? Eu escutava muito falar disso. Isso depende muito de quem você tem e como você quer jogar, então... Idealmente, é um cara um pouco mais baixo porque ele consegue controlar a altura. Imagina que então você tem 8 caras se empurrando, 3 versus 3 aqui. Se você está muito alto, a chance do outro time colocar o time embaixo e empurrar de baixo para cima é grande. Então essa é a questão da lenda do o hooker é baixo. Para conseguir colocar de fato esse scrum lá embaixo e para ter uma disputa em que você consegue entrar embaixo e conseguir empurrar a outra equipe. Mas, ao mesmo tempo, a gente já teve hookers que são 120, 125 quilos e que jogam super bem. E que lançam bem, olha lá, a seleção brasileira nesse jogo contra o Maori All Blacks. Foi aqui no Morumbi. Não tem ninguém com menos de 100 quilos aqui. Talvez esse cara aqui, ó. Tem esse cara aqui e Nossa, esse aqui, ó. Que são, que são os caras que tiram do scrum e começam a lançar. Esse cara aqui deve ter 1,80 m. Quem é o mais baixo? O tamanho desse cara aqui do lado? Esse cara é gigante. Esse cara aqui acho que é o mais baixo. Esse e aquele ali que eu tinha apontado. Que são os half scrums, que são os caras que tiram do scrum e começam a abrir a bola pros caras mais rápidos. Quanto pesa esse gigantesco aí? Esses caras são os caras de 115 quilos, provavelmente. Tá? Que aí depende, eu achei que depende do momento. Uns 130 quilos. 130 quilos, acho que tem aquele que não tá aparecendo lá, que tá aparecendo só no cantinho. Aquele ali deve ter uns 125, E essa 128. faixa na coxa, por que é? Porque na hora uma das formas de disputar a bola é quando você chuta para lateral. Quando você chuta para lateral, você tem que lançar a bola para dentro do campo. E aí, o que se faz? Você levanta... Normalmente um cara que já é muito grande, para ele ir com o braço lá em cima e ser mais difícil essa disputa para você ficar com a posse de bola. Então sempre que a bola sai pelo lateral, você tem que jogar a bola para dentro entre as duas equipes. Então estão enfileirados e tem que jogar entre as duas equipes. E aí ter um cara muito alto é muito bom. E aí ele coloca essa faixa na coxa para ser levantado. Então tem aqui tem mais 2 lá que são esses caras que pulam no line, que a gente fala que eles pulam no line. Para exatamente disputar essa bola, de preferência que a gente consiga manter a posse. Eles têm até um capacetinho também aqui, né? Principalmente para fazer o scrum, né? É isso. Principalmente ali, o que a gente vai chamar do segundas linhas, você, pela sua experiência, imagina que tem uma linha de 3 e logo atrás ficam 2 caras, a segunda linha. E a cabeça deles fica entre o quadril, entre as coxas. Quebrei um pedacinho da minha orelha jogando. Deve rolar mesmo isso. E aí, imagina que tem esses 2 quadris de pessoas consideravelmente fortes e pesadas travando a sua orelha e dando uma raspada. Então, ali tem alguns atletas que ficam com orelha de jiu-jitsu, de jiu-jitsu, exato. E aí isso é um dos porquês que se usa o scrum cap para poder não arrebentar a orelha. Entendi. Tem um pouquinho do contato também. Às vezes alguns gostam de usar, se sentem mais seguros usando o scrum cap para taclear mesmo. E aí eles usam nesse formato. Mas o principal, normalmente, é a segunda linha que usa por conta do scrum. Então tem primeira linha, segunda linha, terceira linha, hooker. Os pilares são a primeira linha. A primeira também, linha né? são 2 pilares, né? Um de cada lado, o hooker no meio. Eles ficam aqui na frente. Depois entram 2 atrás, os segundas linhas. E depois vem desses 2 uma terceira linha. Um no meio e um de cada lado. Esses são os forwards, os 8 primeiros. O half scrum, que normalmente é o baixinho, mais leve mesmo, porque ele tem que correr o campo inteiro, onde a bola está, ele que vai passar a bola. Então ele vai estar sempre ali. Tem o 10, né? Que pra gente é o cara que chuta mais, que arma as jogadas. Então esse cara normalmente ele conhece bastante do jogo e ele é
entende bastante e consegue usar a arma. As armas dele normalmente são os chutes. Como no 15 você tem muita disputa, muitas vezes você precisa chutar a bola para o outro lado para ganhar um pouco de espaço, né? Para ficar mais perto do in-goal, né? da pontuação do seu time. Então esse é um cara muito bom no chute. 2 centros, que são os caras de impacto dentro da linha. 2 pontas e um cara que fica atrás, o fullback. São os 3 de trás. Esses são os caras que têm que ser muito rápidos mesmo. Então esses caras a gente trabalha muito a velocidade deles. Na hora da preparação física, se for falar, esses caras a gente precisa trabalhar muito a velocidade. Claro que quando é mais pesado, né, eu tenho mais velocidade e mais peso, é mais difícil de parar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, esses caras têm que aproveitar os espaços e têm que ser muito, muito rápidos. Essa é a ideia. Falando como o jogo normalmente é e como a gente da preparação física olha para esses caras. Né? E muda muito para os Sevens? O Sevens, em geral, ele vai ter muitas pessoas que têm que ser muito rápidas. Vai ter o Scrum, só que o Scrum, ao invés de ser 8, são 3. Então, são 3 forwards e 4 backs. Então, essas pessoas que são os backs do Sevens, normalmente o ponta, para quem conhece um pouco mais, muitas vezes está sendo transferido do atletismo para o rugby. Porque é uma pessoa que tem que ser muito rápida e tem espaço. No Sevens, em geral, tem espaço, porque com 7 pessoas você não consegue... Tem um cara da África do Sul que era o cara que era o mais rápido em 40 jardas, não é? Como é o nome dele? Cara, hoje tem 2 caras nos Estados Unidos, que é o Baker e o Winslow, que eles são um absurdo. Eles foram transferidos, eles são os caras que correm 100 metros para... Olha lá, já tem até um pouco mais de informação aí pra gente. Mas só para finalizar, esses 2 caras, eles saíram do atletismo e foram pro Sevens porque eles eram muito rápidos, mas ao mesmo tempo eles não eram tão rápidos para ir para a equipe olímpica dos 100 metros dos Estados Unidos. Então são os caras que fazem 10 segundos e tanto nos 100 metros, que para eles, né? Pra eles é lento, né? É lento, mas na hora que você coloca isso num campo é impressionante. Eles são muito, muito rápidos. Então é algo que acontece, até no feminino a gente fez transferência de algumas meninas do atletismo para o rugby, porque faz muita diferença. No nível internacional, você tem que ter uma pessoa que é muito rápida para conseguir aproveitar esses espaços e, ao mesmo tempo, na defesa, do outro lado, vai ter alguém muito rápido e que você precisa defender essa pessoa. Então, funciona bastante e acontece bastante essa transferência, inclusive, de modalidade. Ô Fê, pra gente enterrar meio que essa parte do jogo, explica a principal diferença, talvez, para o futebol americano, no lance de passar bola, tralar algumas coisas para as pessoas entenderem um pouquinho como funciona no rugby e a diferença para o futebol americano. Perfeito. Tem muita gente que, ultimamente, né, tem até assistido mais futebol americano. Tem uma lógica que é muito parecida, né? Os dois acabaram saindo mais ou menos da mesma base. Só que no futebol americano, por exemplo, tem 11 pessoas de cada lado, no rugby tem 15. Isso já faz uma bela diferença. O tamanho do campo o tamanho do campo menor? Acaba sendo muito similar. Ah, tá. Como lá, pra gente acaba sendo algo próximo a 90, 100 metros. O deles é sempre 100 jardas, que dá 90 metros. Tá. Então, é muito parecido. A lógica de levar a bola até o outro lado do campo para pontuar é a mesma. Só que no futebol americano, toda vez que para o jogo, toda vez que a bola para o jogo. No rugby ele é contínuo, ele não para. E sempre o passe no futebol americano, em geral, é para frente, que você pode fazer um passe para frente, e no rugby ele tem que ser para trás. Então você corre para frente e a bola vai para trás. A não ser que você chute, que é para poder ganhar o espaço no campo. Então isso basicamente a diferença é essa. A estrutura do jogo é similar, mas ele é contínuo. Que aí é algo que pra gente que tá mais acostumado com futebol, por exemplo, chama um pouco mais de atenção, né? Nossa, o jogo continua. Para eles é mais fácil de vender, porque sempre para e aí você pode colocar uma propaganda. Não, o futebol americano demora horas. Demora muito tempo, porque sempre o jogo para. Toda vez que você faz uma jogada, o jogo para. Faz uma jogada, o jogo para. No rugby, contínuo. São 2 tempos de... 40 minutos. 2 tempos de 40 minutos. Então, esse é no rugby 15, né? No Sevens são 2 tempos de 7 minutos. Nossa! Como é muito espaço e tem que correr muito, os jogos são menores. E aí o que acaba acontecendo? Em uma competição, no 15, você tem um jogo no final de semana. Normalmente é isso que acontece. Treina-se a semana, joga no sábado. No Sevens, você faz 6 jogos em geral. Só que você faz 6 jogos em 2 ou 3 dias.
E aí, então você espalha um pouco mais esses jogos, porque eles são muito intensos. Então as distâncias em alta velocidade são muito grandes. De alta intensidade. Exato. Com porrada. Com um pouquinho de porrada, é isso. É muito menos do que no 15, porque não dá pra ter tanta porrada como no 15, mas que também tem os tackles, né? E no futebol americano, se eu não me engano, tem uma equipe de defesa e uma equipe de ataque, não é? É isso. No rugby, a equipe é a mesma com substituições, né? É a mesma, exatamente. Isso é um ponto bem importante, né? Porque tem a equipe que ataca, tem a equipe que defende e ainda tem o time especial, né? No futebol americano. Então, quando você vai retornar a bola, quando você vai chutar a bola, tem alguns caras que são do ataque e outros da defesa, mas alguns que só jogam ali. Então, é de fato diferente, não é todo mundo que joga o tempo inteiro. No rugby, o cara entrou, ele vai até o final, a não ser nas substituições. Quantas substituições podem ser feitas? 8 substituições? 8, Então, são 15 que entram, mais 8 que estão na reserva. E no Sevens? No Sevens são 5. Que aí é a mesma Caralho, coisa. Troca quase o time inteiro, né? São 5 que vão para a reserva. Então, normalmente se apresenta uma equipe de 12. E deve trocar sempre, né, Fê? Cara, é muito importante, né? Porque é muito difícil de manter alta intensidade sempre. É muito difícil. Você acaba tendo que trocar exatamente por isso. Até no 15 é a mesma coisa. É muito difícil manter 80 minutos fazendo o scrum, por exemplo, que vocês já viram lá no vídeo como é. É muito, muito difícil. Porque o cara tem que aplicar muita força e ainda correr. Então você tem que substituir esse cara, porque senão ele não vai conseguir manter o mesmo ritmo.